Olá, meus caros amigos e meus caros irmãos do Movimento Espírita de Petrolina e de toda a região. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar de um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título da mensagem que nós vamos abordar é Amai bastante para serdes amados. Está no capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente começar a tratar, a debater esse tema diante da ótica espírita, dentro das obras de referências da doutrina espírita, eu vou ler uma mensagem do livro Agenda Cristã, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. O título da mensagem é Privilégios Cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando os outros desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio. Guardar a fé acima de tormentas de dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda a parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane, perseverar no bem até o final. Então essa mensagem, de André Luiz, dos privilégios cristãos. Privilégio no seguinte sentido, de conhecer as verdades trazidas pelo Mestre Jesus, a maneira como nos comportarmos diante do mundo, diante das situações. Qual a atitude mais correta? Qual a atitude da qual nós tiraremos proveitos para a nossa evolução espiritual? Assim, para o início da palestra de hoje, vamos vibrar, meus caros companheiros, pelos nossos irmãos que se encontram em situação de dificuldades, vibrar pelas famílias em desalinho, pedir ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai Criador, que ilumine os nossos lares, as nossas mentes e os nossos corações, e que a paz do Mestre Jesus possa nos acompanhar hoje e sempre. Bom, nós vamos tratar então do tema, como disse de início, na abertura, amai bastante para serdes amados. Essa mensagem, que consta no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi uma mensagem trazida por Sanson, que ele é ex-membro do Centro de Estudos Parisienses do Espiritismo, ainda no século XIX. Sanson ele vai aparecer em outras obras da codificação, como por exemplo O Céu e o Inferno. Ele aparece poucas horas após desencarnar, quando invocado para prestar o testemunho de como foi o seu desencarne, em que situação ele se apresenta no mundo espiritual. Uma figura bem interessante, Sociedade Parisiense de Estudos, da qual Kardec também fez parte. Mas essa mensagem, o conteúdo que ele traz lá da Lei do Amor, é muito interessante. A gente vai fazer uma reflexão sobre essa mensagem e de como isso
pode ser aplicado em nossas vidas. O objetivo de hoje não é trazer apenas informações, mas também estudar, né, essa mensagem, refletir sobre essa mensagem, como ela pode ser incorporada às nossas vidas. Também a proposta de hoje é fazer com que nós possamos ter uma nova visão sobre o que é o amor. É realmente uma reflexão, né, de cunho filosófico sobre o amor, mas o amor no sentido mais amplo, né? A gente sempre trata da palavra, né, amor, no sentido mais restrito das relações entre as pessoas, né? Relações afetivas, muitas vezes de cunho apenas de atração física, quando a mensagem que Jesus trouxe foi de amor, que ainda até hoje nós não conseguimos compreender e conceber na magnitude desejada. Pois bem, essa mensagem de Samson, ele vai nos colocar que a lei do amor é a lei, né, que sintetiza, né, que resume os ensinamentos de Jesus. Nós temos as chamadas leis morais, e a última, quando nós tratamos no Livro dos Espíritos, né, é a lei de justiça, amor e caridade, onde poderia se resumir as demais leis. Mas como nós precisamos, né, de explicações nos mínimos detalhes, a divindade é tão generosa, tão paciente, tão amorosa para conosco, que coloca de maneira bem analítica as leis morais. E aí a culminância é a lei de amor, justiça e caridade, nos abrindo então um campo, né, incomensurável de novas descobertas no campo do amor. Bom, o amor, né, é um sentimento nobre, é um sentimento muito sensível. E a par da lei do progresso a que nós estamos submetidos, nós procuramos desenvolver o amor ao longo das nossas existências, né, das nossas experiências reencarnatórias. Quando Jesus proferiu a lei do amor e exemplificou essa lei do amor, ele inaugurou um alfabeto divino, do qual a doutrina espírita, né, vai ainda dar continuidade a esse alfabeto divino, nos explicando sobre a reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? É para que nós possamos desenvolver esse sentimento. Samson diz que no início, né, da nossa caminhada evolutiva, nós temos apenas instintos. Um pouquinho ainda desenvolvido, mas ainda brutalizado, temos sensações. E quando o ser espiritual encontra um desenvolvimento um pouco mais avançado, ele começa então a desenvolver os sentimentos. Os instintos são embriões, né, dos sentimentos. E a pedra de toque, o desenvolvimento, a culminância desse sentimento é o amor. É o ponto delicado desse sentimento. Porque ele é o ponto mais difícil de construção, de se construir. Ele é o acabamento da construção divina. Quando nós temos uma obra, quando realizamos uma obra, né, na nossa casa, enfim, nós temos a construção que segue muito rapidamente. Não é isso? Tem um custo X. Mas o custo do acabamento costuma ser bem maior, mais delicado e mais demorado. Fazendo uma comparação com a nossa construção, com a nossa reforma íntima, o amor é o ponto mais delicado e mais difícil de ser construído e nos custa muito caro. Porque, como diz Samson, nós estamos ainda muito próximo, né, da nossa criação do que o nosso destino, a nossa meta, que é a felicidade e o desenvolvimento pleno, né? Portanto, nós temos essa dificuldade tão grande, mas não é um preço demasiadamente caro. Ele nos é custoso quando nós nos revoltamos contra a lei de Deus, quando nós, de maneira irracional, permanecemos nos mesmos equívocos, nos mesmos erros. Nos privamos, né, da felicidade, nos privamos da liberdade, nos privamos de compartilhar com o Mestre Jesus, com Deus, o grande banquete divino, né, tal qual aquele irmão do filho pródigo na parábola narrada por Jesus. Pois bem, o amor, segundo Samson, ele vai substituir a personalidade pela fusão dos seres, onde todos nós nos reconheceremos como verdadeiros irmãos
rompendo as barreiras físicas, as barreiras geográficas do mundo, do nosso mundo físico, mas também do mundo espiritual. Nós sabemos que nós residimos em determinadas regiões e temos barreiras para circular entre as regiões, barreiras impostas pelas legislações, pelos tratados, mas isso também se projeta no plano espiritual na exata medida em que nós também encontramos barreiras impostas por nós, pela nossa condição, pela nossa pequenez espiritual. Permanecemos estagiando em zonas inferiores da criação, em zonas inferiores do mundo extrafísico, do mundo espiritual, pela nossa condição moral. Portanto, como Samson coloca, somente o amor poderá extinguir as misérias sociais. O amor, quando não bem compreendido, ainda não se instalando em nós, causa todos os distúrbios que nós hoje encontramos na Terra. Substituímos o sentimento do amor pelo egoísmo. Pois bem, quando nós nos referimos a amor, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, nós precisamos falar do antagonista do amor, daquele que é antagônico, que é contrário ao amor, que é o egoísmo. Eu estava a refletir há um tempo sobre alguns conceitos, que hoje está tanto em debate, a questão da família, do personalismo, da nacionalidade. E a grande questão é qual é o limite que nós devemos pôr como amor ao próximo. Lembre-se das duas leis na qual Jesus resumiu todos os ensinamentos e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu ser, de todo o teu espírito. Igualou, colocou num patamar próximo, no mesmo patamar, amar ao próximo, que seria a lei complementar. Não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. Mas qual é o limite desse amor? E vejam, nós já vamos estabelecendo aqui a dimensão do amor. Veja que de início não me referi ao amor à relação entre duas pessoas, enfim, ou um núcleo familiar. O amor, na verdade, ele se expande, ele passa pela ideia ou transpõe a ideia ou o sentimento egoísta, muito mais próximo às nossas sensações e aos nossos instintos primeiros. Quando eu até comento com algumas pessoas sobre algumas obras complementares da doutrina espírita, tem uma obra de André Luiz chamada O Nosso Lar. Vejam, para algumas pessoas, para muitos de nós, isso seria meu lar. A obra não se chamaria Nosso Lar, chamaria meu lar. Tamanho apego e egoísmo que ainda nós nutrimos. Muitas vezes, sem perceber, projetamos isso na voz, na fala, nas ações, nas condutas, sem refletirmos mais profundamente sobre isso. Pois bem, quando a gente fala em família, muitas pessoas falam, não, mas eu amo a minha família, a família dos outros, cada um se ama. Aí nós já temos aí a apresentação do egoísmo. Uso excessivo de pronomes possessivos, meu filho, meu marido, minha esposa, Enfim, a gente usa muito isso. Quando Jesus, numa exposição muito clara, numa passagem evangélica, questiona quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e comparou a grande família. Jesus não quis destruir o conceito familiar. A família é muito importante. É a primeira sociedade que nós somos recebidos do nosso retorno aqui na Terra, ou das encarnações, as primeiras encarnações, é um núcleo familiar, que tem uma importância muito grande. O que Jesus quis dizer nessa aparente moral estranha é que nós não podemos nos deter nas barreiras familiares para exercitar o amor. O amor deve ser a linguagem universal que irá fundir as criaturas. Discute-se muito hoje, nos noticiários, nas academias, algumas ideias relativas, ou movimentos de pensamentos relativos à nacionalidade, o nacionalismo, o patriotismo. Vejam, cumpre a doutrina espírita, dentro do seu papel coadjuvante na renovação da humanidade, esclarecer esses conceitos.
penso eu que é o grande desafio do movimento espírita, é levar ao conhecimento das pessoas, também como grande desafio, né, nós aplicarmos em nossas vidas, esclarecer e fazer com que aquele papel que Kardec, né, teve a visão de que a doutrina espírita ela não vai modificar o mundo. Ela será o grande coadjuvante na mudança, porque a grande mudança depende dos homens e mulheres que aqui estão encarnados para promover essa renovação. Cumpre a doutrina espírita esclarecer. Portanto, quando a gente observa, né, aquele discurso nacionalista, isso é anacrônico, está fora do conceito cristão. Nós temos vários exemplos de Jesus conversando com pessoas que até então, pela a sociedade daquele momento, excluíam as pessoas, os samaritanos, enfim, pessoas de outras etnias, e Jesus, no seu discurso conciliador, reconhecia todos como irmãos. Esses discursos que surgem atualmente de segregação, de separação, obviamente é uma manobra, né, dos nossos irmãos, muitos desencarnados que se encontram em zonas inferiores, que não querem o progresso moral da Terra. Não querem que o amor se instale no coração dos homens. E cabe a nós, diante da rogativa de Jesus, né, que nós tenhamos vigilância, e pratiquemos a oração, afastar de nós esses pensamentos equivocados que impedem que o amor realmente finque raízes profundas na nossa terra. Pois bem, mas o que significa amor na visão de Sanson nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? O que é o amor? Muitas pessoas já escreveram sobre o amor como um sentimento, algo metafísico, algo etéreo, não é isso? Aquele sentimento que move as pessoas apaixonadas e, mais uma vez, restringindo a expressão da palavra amor. Vamos debater aqui o que seria o amor. Sanson diz que amar, o que significa amar? É porque nós devemos amar bastante para sermos amados. Porque amar significa ser, primeiro, leal. Leal ao que se pensa, dentro, né, da dinâmica, dentro dos ensinamentos cristãos, é ser leal ao que o Mestre Jesus nos recomendou, nos exemplificou nas obras tão belas que praticou aqui na Terra. É ser probo, ser honesto, ser consciencioso também, fazer aos outros o que quer, o que gostaria que os outros nos fizessem. Veja, isso é amar a outra pessoa. Por vezes, isso pode ser substituído em algumas situações, vou deixar bem claro, por um abraço, né? Um abraço, um aperto de mão. É a conduta, a maneira de se conduzir perante os outros que vai demonstrar que você o ama. É também ter o sentimento íntimo de todas as dores que afligem os nossos irmãos e procurar suavizá-la. Vejam a concisão e a expressão da palavra amor. Quem se conduz dessa maneira receberá o amor de volta, porque se sou leal, também espero que o outro me seja leal. Se sou probo honesto, também quero que o outro seja probo honesto. Se eu vou me condoer com a dor do próximo, tentarei amenizar essa dor do próximo, também numa situação em que eu precise de ajuda, muito provavelmente a espiritualidade agirá, né? Inspirando pessoas também a amenizar, a suavizar a minha dor, fazer todo o bem que estiver ao seu alcance em favor do próximo. Porque o amor é harmonia, é união. A partir do momento em que os homens, e que todos nós, né, realizarmos esse tipo de conduta amorosa, a ação do amar, né, a Terra encontrar-se-á em harmonia absoluta. Todas as misérias sociais, como diz Sanson na bela prédica, todas essas dissensões materiais, sociais, elas sumirão. A Terra, então, alcançará um novo patamar, um patamar de paz, um patamar de equilíbrio. Vejam o amor, como o amor é essa força que promoverá, né, a renovação da Terra. Bom,
É bem verdade que nós sabemos que não é fácil, né? Principalmente amar os inimigos, como recomendou Jesus. Mas a gente precisa entender em que contexto Jesus colocou essa questão. Poxa, tudo bem, eu tenho a disposição, né, de ser leal, de ser probo, de fazer o bem ao outro, enfim, mas aquela pessoa que me magoou profundamente, eu não tenho condições de amá-la. Portanto, não estou no patamar de Jesus, então eu vou seguir aqui na minha inferioridade. Pois bem, vamos analisar, refletir sobre essa questão. Quando Jesus nos concitou, nos convidou, né, para amar os nossos inimigos, Ele não quis que nós saíssemos de braços dados, abraçados com aquele malfeitor que enfim, machucou profundamente a alma, os nossos corações, ou mesmo pôs fim à vida de um ente que amamos, ou a nossa própria vida. E aí no plano espiritual, nós nos tornamos perseguidores ou reencarnamos com aquelas antipatias que a gente não sabe explicar. Você bate o olho na pessoa e fala, poxa, não fui, aquela expressão popular, não é isso? Não bati com o santo do fulano. No fulano ele nunca me fez nada. Ali pode estar guardado uma ausência, uma falta de perdão, né? E de amor e de compreensão. Quantos casos duram séculos, séculos e séculos de perseguição, porque o amor não pôde se instalar nessa relação. Quantos sofrimentos, quantas revanches e quanto tempo perdido. Quantos séculos demora-se um espírito, ou demora um espírito para se reequilibrar perante as leis de Deus. Na obra no mundo maior, nós vemos espíritos que simplesmente enceguecidos pelo ódio e pelo egoísmo, acabam ferindo, né, profundamente o seu equilíbrio mental, atingindo a sua saúde mental, e vão reencarnar com esse desequilíbrio. E aí os mentores do mundo maior esclarecem a André Luiz que esses espíritos que passam, que reencarnam com doenças mentais como a esquizofrenia, desequilíbrios como a epilepsia, esses espíritos demorarão, eles reencarnam, sofrem uma existência toda, mas ainda precisarão de outras e outras reencarnações porque feriram um tecido sutil do corpo espiritual. As células cerebrais sofreram um abalo muito forte pelo mau uso da inteligência e precisarão de anos, de séculos para se reequilibrar, sempre dentro da lição preciosa do amor, né? O amor regra, né? O amor paciência, o amor perdão. Quando nós falamos, né, então, que o amor é um impositivo para todos nós, e Jesus o colocou nessa recomendação, quando Jesus diz assim, amar o vosso inimigo, para a nossa condição espiritual é apenas não revidar o mal com o mal, porque Jesus sabia que nós não ainda alcançamos essa angelitude, nós não alcançamos ainda esse grau evolutivo. Portanto, nos recomendou, meu filho, não agrave a sua situação, não revide o mal com o mal. Muitas vezes, o silêncio é a caridade que você pode praticar naquele momento. O esquecimento. O esquecimento também decorrerá de uma série de outros fatores, não é mesmo? Como, por exemplo, processos reencarnatórios que nos fará esquecer temporariamente para que o amor possa ser reconstruído, que os ânimos se asserenem, para que essa grande base forte, importante da nossa construção interior se estabeleça. Portanto, Jesus, ao proferir, né, essa sua prédica, essa sua fala, sabia da nossa condição. Portanto, é preciso compreender a que extensão se vai o amor. Jesus ainda recomendou o amor aos criminosos. Aí você fala, poxa, eu não tenho essa elevação ainda. Como é que eu vou amar um criminoso? Veja, como tudo na doutrina espírita, nós encontramos uma explicação muito racional. Quando Jesus, né, nos recomendou o amor ao inimigo, quando nós encontramos na doutrina espírita a recomendação para que nós não recriminássemos os criminosos, recriminar, nessa expressão aí, mas é para fortalecer a ideia.
é que nós não condenássemos irremediavelmente os criminosos, para que tenhamos caridade para com os criminosos, não quer dizer que nós tenhamos que ser coniventes com os erros cometidos. Nós devemos ser leal, justo, honesto, imparcial na aplicação da lei humana. Porque esse nosso irmão, esse celerado, ele está em desequilíbrio. Um desequilíbrio interior, um desequilíbrio perante a lei dos homens e também um desequilíbrio perante a lei divina. Alguém que rouba, mata, engana, né, causa prejuízos à população em geral, ele está em desequilíbrio, primeiramente com a lei de Deus e também com a lei dos homens. Ninguém passa impune pela lei de Deus, pela lei dos homens talvez. Mas se nós estamos na condição de julgadores, de juízes, investidos legalmente para fazê-lo, né, nós devemos agir com retidão, com probidade, com lealdade. Entendendo que aquele irmão precisa de uma reparação pela lei dos homens, precisa passar por essa reprimenda de igual maneira, porque passará também pelo reequilíbrio perante as leis de Deus. E nós precisamos ser caridosos, entender que esse nosso irmão, esse nosso companheiro está em desequilíbrio. Temporário. É bem verdade, temporário. E o grande questionamento é o seguinte: será que nós, quando nós somos vítimas de um celerado, de alguém que está em conflito com a lei, será que essa pessoa não foi o nosso cúmplice no passado? Será que nós não fomos o causador da queda desse nosso irmão? Nós precisamos fazer essa reflexão. Porque a partir do momento em que os nossos destinos se cruzam, se encontram, não é por um acaso, é para lições que nós precisamos ter, muito importante em nossas vidas. Vocês já imaginaram, ou vocês viram, será que algum de nós já viu nos evangelhos Jesus dizendo, isso aqui tem que ser condenado mesmo? Não, Jesus usou da caridade, mas nunca foi conivente com o erro. Jesus não gosta do pecado, ele ama o pecador. Ele quer que nós nos reequilibremos, porque a queda nós vamos experimentar várias ainda. Já tivemos muitas e passaremos por outras por nossa invigilância, se formos invigilantes. Mas quem garante que nesse lar que nós residimos, no seu lar, aí na sua casa, não tem alguém que foi a sua vítima do passado? Você foi o criminoso? Então você gostaria de ser tratado também da mesma maneira, com caridade, com retidão? Se o erro cometido precisa ser reparado, se você está sofrendo, você gostaria que esse erro fosse amenizado? Porque amar é também amenizar a dor do outro que passa por um processo de expiação, por uma prova. Aí está, né, a sapiência do Mestre Jesus a nos recomendar isso. Portanto, nós precisamos também, pessoal, refletir ainda um pouco mais sobre uma mensagem trazida por Emmanuel, né, no livro Palavras de Vida Eterna. Eu recomendo a vocês a leitura dessa obra, uma obra belíssima, trazida à Terra, né, pela psicografia de Chico Xavier, as lições preciosas de Emmanuel. Ele faz uma separação, o que seria o imperfeito amor e o perfeito amor. Vamos fazer essa separação. Emmanuel diz que nós confundimos, como disse na abertura dessa nossa reflexão, que o amor é muitas vezes confundido, recebe uma roupagem ali, daquele amor romântico, da relação entre pessoas, né, com interesses, muitas vezes com uma atração física, mas o amor é muito mais amplo do que isso. E nós temos uma percepção, pela nossa condição de evolução, uma percepção um pouco equivocada sobre o que é o amor, desse sentimento que Jesus falou. E Emmanuel diz o seguinte, que nós temos a percepção do imperfeito amor e que nós precisamos ter um olhar para o perfeito amor. O que seria esse imperfeito amor? O imperfeito amor na Terra, e nós passamos por essas experiências, nós sempre procuramos, né, um gozo, uma satisfação própria, né, no outro. Né? É um egoísmo em disfarce brilhante. Veja, aí ele é responsável por eu amá-lo. Né? Ele é meu amor, ou ela é meu amor. Mas quando na verdade ali está travestido um egoísmo brilhante sobre a roupagem do amor, quando na verdade não se trata de amor.
por vezes, o interesse na satisfação dos interesses, né, que eu tenho, seja de ordem afetiva, ordem financeira, mas enfim, uma afeição equivocada. Busca-se, então, através do imperfeito amor, busca-se a si mesmo uma pessoa. Só serei feliz se tiver com tal pessoa. Com essa pessoa eu me realizo. Ora, a nossa evolução ela é individual. Nós não podemos delegar ou terceirizar. É uma tarefa que cabe a nós mesmos. E a partir desse pensamento equivocado do imperfeito amor, nós teremos várias consequências. Causaremos temor na outra pessoa. Porque a partir do momento em que eu deposito ou encontro a minha felicidade sobre a roupagem, sobre o argumento equivocado do egoísmo, do amor, na verdade, trata-se a toda evidência do egoísmo, causarei temor. E aí Emmanuel diz que o imperfeito amor, ele causa temor. Analisando, a passagem de João, que diz que o perfeito amor lança fora o temor. Então, o imperfeito amor causa o temor. Que temores seriam isso? Seriam exigência descabida com relação à pessoa que amamos. E veja, estou falando da relação entre parceiros, de cônjuges, de companheiros, relação entre filhos e familiares. A pessoa torna-se exigente em relação à outra. Os ciúmes excessivo. Muitas pessoas dizem assim, perdi minha esposa, perdi meu marido, perdi meu filho. Não perdeu. Nós não somos donos de ninguém. Temos companheiros na caminhada evolutiva e muitas vezes a nós é confiado a condução e educação desse nosso irmão, desse espírito que chega até nós por meio do consórcio marital, enfim, por meio da maternidade, da paternidade, da agregação familiar. A crueldade que o imperfeito amor pode criar. Quantos crimes chamados crime de amor? Matei porque amava demais. Uma frase, no mínimo, contraditória. Na verdade, revela apenas um egoísmo e o desespero. Então, esse imperfeito amor causa essa série de consequências funestas, desastrosas, como o ciúme, a crueldade, a exigência, o desespero. Por isso, nessa passagem, João, ele diz que nós devemos então cultuar o perfeito amor que joga fora todo o temor. O amor, ele é libertador. Então a compreensão de que o Pai Celestial, agora no campo do perfeito amor, nós precisamos entender que o Pai Celestial traçou caminhos diferentes para a evolução das almas. Então vejam, o que Emmanuel quis dizer com isso? Que o amor perfeito, ele compreende que o Pai Celestial traçou caminhos diferentes para a evolução da alma. A partir daí, eu exercito o quê? A benevolência. Uma forma de caridade. A partir do momento em que eu entendo que aquele meu irmão que está numa situação de revolta, enfim, tem uma série de dificuldades, eu entendo que aquele meu irmão, aquele meu companheiro, aquela minha companheira espiritual está naquele momento evolutivo. E se eu me encontro um pouco acima dessa condição, cabe a mim estender a mão, orientar, ajudar na medida do possível. E o amor perfeito entende que a felicidade não é a mesma para todos. Veja, o que para mim seria uma situação de felicidade, para o meu companheiro ou companheira, que está me ombreando nessa jornada reencarnatória, pode não ser. A felicidade dela é outra. Algumas pessoas dizem assim, mas felicidade é ter uma situação econômica estável, ter uma casa bonita, um carro, enfim, e para outra pessoa não é isso, é outra coisa. Muitas vezes é o inverso, A pessoa quer uma vida mais simples, não, eu quero projeção, quero destaque social, Eu me realizo tendo uma profissão X, ou não, eu quero a profissão Y, porque só assim eu vou ser feliz, projetando toda a felicidade, num outro campo. A harmonia é compreender isso e deixar que as experiências, que nós passemos pelas experiências, que nosso companheiro passe pela experiência,
para que ele compreenda alguns mecanismos e algumas situações. O amor perfeito, ele não viola as consciências. Ele esclarece, né? Ele ampara, ele não obriga. Então, amar, né, e ajudar, né, abençoar, orar e sustentar os corações queridos. Esse é o perfeito amor. Eu vou fazer uma citação, né, de uma obra muito bela do irmão X, né, a obra Cartas e Crônicas do irmão X, onde ele cita, né, faz uma narrativa muito delicada, muito sensível da questão do amor. Né? Acho que o texto mais lido do Novo Testamento é a Carta aos Coríntios, né? Capítulo 13, né, da Carta aos Coríntios, sobre o que é o amor na visão de Paulo, tá? O nosso grande apóstolo da Boa Nova, não é isso? Pois bem, ele cita irmão X, Humberto de Campos, nessa obra, o caso, né, o título da mensagem é Amor e Auxílio. Envolve duas pessoas, né, Mardônio Técio e Marcos Lício. Né, Mardônio, pai de Marcos. Mardônio, né, com a chegada do cristianismo ao coração do Império Romano, então Mardônio ele é tocado, né, pela bela mensagem do Mestre Jesus. E de imediato ele se converte ao cristianismo, então, ainda primeiro, né, nas primeiras dificuldades no coração, né, no coração do Império Romano. E imediatamente ele faz o quê? Ele divide toda a sua fortuna com o filho Marcos Lício e parte então para as obras de caridade, de renovação. A partir desse momento, todo o céu simpatiza com Mardônio pelo seu engajamento, pela sua disposição da sua renovação, acatando, incorporando no seu coração o Evangelho de Jesus. De outro lado, Marcos Lício, filho de Mardônio, recebendo toda a herança, põe-se então a gastar e se distrair com sentimentos inferiores, com bebidas, enfim, com atos menos nobres. Então, chegado ao ponto em que Marcos Lício, aos 30 anos, encontra-se em verdadeiros frangalhos, né? Um verdadeiro frangalho humano, né? Um esfarrapado espiritual, porque entregou-se às viciações as mais variadas possíveis, e ambos desencarnam. Mardônio, então, é recebido nos céus, recebe a tarefa do auxílio ainda em outro plano. Já Marcos Lício, atraído pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos, então ele é atraído para as zonas inferiores de sofrimento, de dor e enfim, de revolta contra Deus. Mas o laço estabelecido entre essas duas criaturas, segundo narra o irmão X, permanece. Os laços de família foram fortalecidos, o sentimento de amor. E Mardônio, então, tocado pela situação do filho que se encontra, né, chagueado, cheio de coberturas, enfim, indesejáveis, ainda assim não esquece do filho amado e do filho querido. E vai visitar o seu filho por muito tempo. Sem perceber a presença, Mardônio, ao lado do seu filho Marcos, faz prece, oferece pão, né, todo o amor de um pai. Até o momento em que Mardônio, né, tendo seus créditos no mundo espiritual, encontra Jesus e pede ao mestre permissão para trazer o seu filho dessas zonas inferiores para a esfera brilhante e radiosa onde ele se encontrava. O mestre Jesus olha, sorri, entendendo a ingenuidade de Mardônio e concorda. Mardônio imediatamente então vai àquelas zonas inferiores, retira o seu filho daquela condição e leva para essa zona de paz e de tranquilidade. Quando Marcos então desperta nessa nova realidade, ele vê que o seu corpo está todo coberto de feridas, de sujeiras, né? E olha para o seu pai. E, olhando para aquela situação, vendo outros espíritos com vestes brilhantes a circularem naquele ambiente de paz e tranquilidade, começa a proferir impropérios contra as criaturas que ali passam.
O seu pai, então conduído, tenta controlá-lo e Marcos tenta esbofetear o pai, enfim, e ele se agita ferozmente, proferindo palavras de baixo calão, onde ele é induzido no sono reparador. Então, Mardônio tem essa lição, né? A lição de que o amor não pode violentar consciências. Então, Mardônio coloca o seu filho no ombro e o devolve à zona onde ele estava. E aí, nessa história, é narrada por irmão X, não estava presente ouvindo essa história, diz, mas nesse caso, o auxílio não foi eficiente. Será que deveríamos, ou deveria, Mardônio ter deixado o filho passar por essa experiência para que ele aprendesse? E aí o narrador da história diz, veja, Mardônio continuou por 92 anos visitando Marcos Lício naquela situação deplorável, mas sempre orando por ele. E nesses 92 anos houve um avanço que poderia demorar 92 séculos. E aí ele conclui dizendo que o amor, para aprender, repete. Então veja que o amor é paciência, o amor tudo espera, o amor tudo crê, como diz o apóstolo Paulo. Então a esperança, né, é serviço incessante pela vitória do bem. Né? O amor tem abnegação e tem ternura. Agora vejam, como o nosso companheiro Samson diz, se nós projetarmos e assim vivemos com paciência, com perseverança no bem, nós sempre viveremos amados. Então nós precisamos amar para sermos amados. A ordem é essa. Porque se eu sou uma pessoa completamente indiferente, se eu sou uma pessoa desleal, uma pessoa desonesta, uma pessoa que não faz nada a ninguém, e aí digo, ninguém me ama, há algum problema, né, nessa equação que você fez. Então você não está praticando ou contribuindo nesse aspecto. Né? Então, portanto, amar é um impositivo para todos nós, criaturas criadas fruto do amor divino. O apóstolo Paulo, né, diante da sua inspiração ao escrever as suas belíssimas cartas, diz que o amor tudo sofre. E Emmanuel acrescenta, né, ele diz, da nossa parte eu acrescento que o amor genuíno, ele jamais se desregra ou jamais se cansa, porque realmente ele sabe esperar. O amor é paciente, o amor não viola as consciências, mas nos faz um chamado todo dia, a todo instante. Não nos falta oportunidade para o amor, não nos falta. Diante das nossas rotinas diárias, nós temos várias oportunidades. Não é isso? Vamos começar analisando a nossa casa, né? Com os nossos familiares, no nosso local de trabalho, com as pessoas que prestam serviços a nós, o carteiro, o auxiliar de serviços gerais, o nosso chefe, nosso colega de trabalho. Veja quanta oportunidade para exercitar o amor segundo Jesus, da benevolência, da lealdade, da probidade, de se colocar no lugar do outro, ser paciente, esperar, não violar consciências, orar por aquele que nos persegue. Veja que o gesto de amor é muito amplo. Portanto, né, a pergunta, né, aos enamorados, enfim, diz, você me ama? Aí você só responda, você tem um tempinho para me ouvir? Porque realmente, pessoal, simplesmente dizer a uma pessoa assim, eu te amo, é você colocar o amor como algo trivial, quando não é. É a lei mais importante do mundo, é a lei moral, é a lei divina mais importante que Deus nos legou. Foi a tarefa mais difícil, né, atribuída, né, a um espírito de escola, o espírito mais evoluído que já pisou na Terra, Jesus. Somente Ele foi capaz de nos explicar e nos exemplificar de maneira exaustiva o que é o amor. Portanto, pense, quando alguém perguntar, você me ama? Aí a gente tem a relação, segundo Samson, segundo Emmanuel, segundo Paulo, e principalmente segundo os exemplos de Jesus,
Veja que amar não é uma tarefa simples, como Sansão colocou, né? O sentimento é o ponto mais sensível dos sentimentos. Passamos dos instintos para as sensações e agora para os sentimentos. Elaboração dos sentimentos, o amor é a pedra de toque, é que tudo move. Só o amor será capaz, né, de retirar, de remover os sentimentos de angústia, de egoísmo, né, de traição, de guerra, de violência. Só o amor é capaz de construir, de reformar a nossa casa interior e a nossa casa, a terra, atraindo para ela então espíritos em sintonia com esses sentimentos, porque nos mundos ditosos, nos mundos felizes, é a regra que permanece, é do amor, rompendo a barreira familiar, rompendo a barreira das cidades, dos países, das nações, reconhecendo toda a humanidade como uma única e grande família. Eu agradeço a atenção de todos, as vibrações amorosas, e que nós possamos retornar aos estudos da doutrina espírita nesse momento de maior dificuldade, refletindo sobre as palavras do Mestre Jesus, né? Sobre o amor que ele demonstrou de maneira cabal, de maneira irrefutável para todos nós. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado.